Olá pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é uma honra ter você aqui comigo. Hoje eu inicio as aulas do volume 3 do PET do terceiro ano do ensino médio. Nesse volume o tópico vai ser Geometria Analítica. E nessa primeira semana a gente vai falar de distância e ponto médio. Tá? São dois assuntos bem tranquilos. E eu vou aproveitar esse momento para poder mostrar como que a gente chega nas fórmulas, tá? As fórmulas são até bem simples de guardar e tal, mas eu vou mostrar como que a gente chega nisso. Aproveitar. Então, pessoal, no caso da distância, considera dois pontos A e B. O A tem coordenadas xa e ya e o B tem coordenadas xb e yb. No plano cartesiano, eles ficam assim, tá? Lembra que o plano cartesiano são dois eixos perpendiculares, o horizontal é o eixo x, o vertical é o eixo y, e os pontos ali, as coordenadas são obtidas quando você projeta esse ponto em cada eixo ali, tá? Bom, o nosso objetivo vai ser determinar uma expressão para calcular a distância. A distância vai ser justamente o comprimento daquele segmento que une A e B. A gente está fazendo ali no primeiro quadrante, mas não tem problema nenhum, tá? Tá em outro quadrante, em outra ordem. Isso aí é genérico, tá? Ele vale para outros quadrantes também. Bom, como que a gente vai fazer para poder obter essa expressão? O primeiro passo vai ser estender aquela linha que passa no YA ali, tá? Até ela encontrar a linha do XB. E eu vou destacar ali justamente uma linha que liga o B até essa linha do YA. Repara que a gente fechou um triângulozinho ali. Ó. Tem um triângulo que a gente botou um lado azul, um lado verde e um lado laranja. Como os eixos são perpendiculares, ou seja, como eles formam um ângulo de 90 graus, automaticamente o nosso triângulo também vai ter um ângulo de 90. Então esse triângulo aí ele é um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, ele tem catetos e tem hipotenusa. Quem que são nossos catetos? Bom, o primeiro cateto é aquele lado verdinho lá. Qual que é a medida dele? Bom, repara que aquele segmento ele tem a mesma medida daquele lá de baixo no eixo X. Tá? Então, esses dois segmentos são iguais. Esse segmento de baixo aqui, o comprimento dele é dado pela diferença do XB pelo XA. Ou seja, mede então XB menos XA. Então esse é o primeiro cateto. Da mesma forma, o cateto laranja ele vai ter a medida igual esse aqui do eixo Y. O comprimento dele é dado pela diferença do YB e o YA. Ou seja, é YB menos YA. Esse é o nosso segundo cateto. E no caso da hipotenusa, vai ser aquele segmento azul aqui, que a gente vai representar por D de A e B, que é a distância entre A e B. O que a gente quer é justamente achar uma expressão para calcular essa distância. Como o triângulo é retângulo, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, o teorema de Pitágoras é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu quero explicitar aquela distância, eu tenho que tirar aquele quadrado. Como que eu tiro aquele quadrado? Eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados, de forma que aquele quadrado cancela com a raiz, e a gente chega na expressão da distância, que é essa destacada aí. Beleza? Então essa é a fórmula para a distância de dois pontos. Bom, eu não gosto de trabalhar com essa fórmula desse jeito, tá? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro quebrar ela para poder simplificar na hora de calcular, para não ficar muito carregado e ficar levando isso tudo. Para isso eu determino dois diferenciais. Eu faço o ΔX, que é o XB menos o XA, e eu faço o ΔY, que é o YB menos YA. Tá? De forma que a nossa expressão ela fica simplesmente a raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado.
Repare que é uma expressão assim, ela é mais simples de calcular e ela fica mais agradável você fazer ela separada. Não fica muito carregado dentro da raiz, tá? A gente vai ver nos exemplos como que pode ser útil fazer desse jeito. Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo é para determinar a distância entre esses pontos aí, A e B, C e D, E e F, G e H. Bom, a gente vai usar então aquela colinha ali em cima. Vou usar desse jeito que eu falei para vocês, que eu prefiro. Então vamos lá, ó. Primeiro ponto ali tem o A e B. Então a gente começa pelo ΔX. Então a gente vai fazer a diferença dos x. Pessoal, não tem muita importância qual que é a ordem que você faz, tá? Você pode fazer 4 menos 1 ou 1 menos 4. Só para poder seguir a fórmula, eu vou fazer 1 menos 4, tá? Mas poderia ser feito 4 menos 1. 1 menos 4 vai dar menos 3. E por que não tem problema? Ah, porque se você fizesse 4 menos 1, daria 3. 3 e menos 3 não é a mesma coisa. Só que a gente eleva isso ao quadrado, certo? Quando você eleva ao quadrado, você some com sinal de negativo. Porque menos 3 ao quadrado é igual a 9. Então o quadrado corrige o sinal. Então tanto faz a ordem que você escolhe, tá? Então o ΔX ao quadrado é 9. O ΔY, eu vou fazer ali então menos 2, que vai dar menos 4, que elevado ao quadrado vai dar o quê? 16. Então repara que fazendo separado eu já obtive o ΔX ao quadrado e também o ΔY ao quadrado. De forma que na hora de eu jogar na fórmula da distância do A e B, eu vou usar esse 9 e esse 16. Vai ser a raiz de 9 mais 16, que vai dar a raiz de 25, ou seja, a distância de A e B é 5. Beleza? Dá uma olhada aí. Eu vejo vantagem nisso, tá? De quebrar a conta. Eu prefiro. Veja se você concorda comigo. Chegou na distância, está destacada, beleza. Vamos para a letra B, tá? Então a gente vai começar de novo pelo ΔX. Vou usar ali o 2 e o 5. 5 menos 2 é 3. Fazendo isso ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, que também é 9, igual a letra A. Deu 9 também na primeira, né? ΔY, vou usar o 3 e o 1. Fazendo 1 menos 3, vai dar menos 2, que elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Então, na hora de eu fazer a distância do C e do D, eu vou usar justamente o 9 e o 4. Vai ficar a raiz de 9 mais 4, que é a raiz de 13. O 13 é número primo, então a distância fica exatamente desse jeito. A distância vai dar a raiz de 13. Ok? Bom, letra C, são os dois pontos aí. ΔX, vou usar o menos 2 e o 3. Então vai ficar 3 menos menos 2. Esse menos vira mais, tá? 3 mais 2, 5. Fazendo ao quadrado, vai ficar 25. Ok. ΔY, 4 menos 4, tá? Vai dar 0. Não é necessário fazer, mas só para poder manter o padrão, elevado ao quadrado, obviamente vai dar 0. Na hora de jogar na fórmula aqui, vai ficar 25 mais 0, tá? Que é 25. Então essa distância ela vai dar 5. Ok? Por fim, letra G. ΔX vai ser 3 e 3, não vai ficar 3 menos 3, que é 0. Então a gente já sabe que elevado ao quadrado também vai dar 0. ΔY, vou usar o menos 2 e o 2, vai ficar então 2 menos menos 2. Ou seja, 2 mais 2, que é 4. Que elevado ao quadrado vai ser 16. Ok? Bom, distância de G e H então vai ser a raiz de 0 mais 16, que é a raiz de 16, que vai ser igual a 4. Sem complicação nenhuma, pessoal. Essa fórmula é simples de ser usada, tá? E a gente chegou na resposta desse exemplo. Beleza? Vamos para outro. Esse exemplo aqui ele é mais
trabalhoso, tá? No patch de vocês tem um exemplo aí que até certo ponto o esquema é o mesmo, tá? Eu só adicionei uma pitada aqui pra gente poder ver, pra gente poder ir um pouco mais além. Determine M para que a distância dos pontos do segundo quadrante A, 3M mais 1 e 15, e B, M3, seja 13. Então já estou te dando a distância, tá? Então, mas vamos começar igual. Delta X, eu vou usar então o 3M mais 1. O 15 saiu de penetra. Deixa eu consertar isso aqui, pera aí. Bom, pessoal, voltei aqui. Eu só fiz uma pausa, tá? Para vocês não contou pausa, mas me incomodou aquele 15 marcado lá também. Bom, voltando aqui para a história, né? A gente tem ali, vai usar o 3M mais 1 e o M. Como a gente tem M nos dois termos, eu vou começar pelo que tem um M maior, que é o 3M, tá? Então a gente vai fazer 3M mais 1 menos M. De forma que esse 3M menos M vai dar 2M mais 1. Agora a gente vai fazer isso daí ao quadrado. Ou seja, 2M mais 1 ao quadrado. Então toma cuidado, é uma soma ao quadrado, tá? Então você tem que fazer o quê? Tem que fazer o 2M ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, M ao quadrado é M ao quadrado. Aí tem que fazer duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar mais 4M. E aí sim faz o segundo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1. Então essa é a expressão do ΔX ao quadrado. Para fazer o ΔY, eu vou usar ali o 15 e o 3. Então 15 menos 3 é 12. Que elevado ao quadrado vai ficar 144. Tá? Na hora de fazer a distância, eu vou usar justamente esses valores. Ou seja, vai ficar raiz de 4m ao quadrado mais 4m mais 1 mais 144. Posso somar o 1 com 144, obtendo 145. E repara que lá em cima fala que a distância é igual a 13. Ou seja, esse valor aqui ele é igual a 13. Então a gente sabe o resultado. Então até que a gente quer achar o M. Então, ó, temos que resolver essa equação. O primeiro passo é tirar essa raiz da história. Para eu tirar essa raiz daí, basta que eu eleve ao quadrado, certo? Então, de forma que vai ficar o 13 ao quadrado, vai dar 169. Posso passar ele para o primeiro membro, tá? E aí a nossa equação vai ser essa. 4m ao quadrado mais 4m menos 24. Igual a 0. Posso fazer mais uma coisa, posso dividir ela toda por 4. Então a nossa equação simplificada vai ser m ao quadrado mais m menos 6 é igual a 0. É essa a equação que a gente vai resolver. Tá? É uma equação de segundo grau, então é importante a gente determinar quem que é o A, B e C. Lembrando que o A é o que acompanha o m ao quadrado, ou seja, o A é 1. O B é quem acompanha o M, ou seja, o B também é 1. E o C é um independente, ou seja, o C é igual a menos 6. O delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então B ao quadrado, sendo que o B é 1, vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4, o A é 1, então vezes 1. Vezes C, o C é menos 6, vezes menos 6. 1 ao quadrado é 1, menos e menos ali é mais, 4 vezes 6 é 24. Então nosso delta deu 25, que é bom, né? O delta dá 25, que é um quadrado perfeito, né? Sinal de que a conta está indo bem. Então vamos colocar em cima. O nosso M vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, sendo que o B é 1, vai ficar menos 1. Mais ou menos raiz de delta, sendo que o delta é 25, vai ficar mais ou menos raiz de 25. 2A, sabendo que o A é 1, fica 2 vezes 1. Bom, vai ficar então menos 1. Raiz de 25 é 5. 2 vezes 1 é 2. E a gente abre em duas soluções, né, porque tem aquele mais ou menos. Então a gente faz uma conta com mais 5, certo? Menos 1 mais 5 é 4. Sobre 2 vai dar 2. E a gente faz outra conta usando menos. Menos 1 menos 5
que vai dar menos 6, sobre 2 vai dar menos 3. Finalmente chegamos na resposta. O m é igual a 2 ou m igual a menos 3. Pessoal, até aí, isso é basicamente o que o exemplo 2 da página 15 de vocês fez. Achou duas respostas possíveis, tá? Só que o que não tinha nessa questão do PET e que eu coloquei aqui é que os pontos eles são do segundo quadrante. Então, o segundo quadrante ele tem a característica de ter o x negativo e o y positivo. Então, a gente tem que substituir ali, tá? Porque, por exemplo, se o m for igual a 2, na hora que a gente fizer aqui, ó, 3m mais 1, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1 vai ser 7. Tá? Então vai ser 7 e 15. Quando fizer no B, trocando o m aqui por 2, tá? Trocando o m aqui por 2, a gente vai obter 2 e 3. Correto? Repara que esses dois pontos têm coordenadas positivas, então esse aí na verdade é o primeiro quadrante. Então essa solução m igual a 2 ela não serve pra gente. Em compensação, fazendo m igual a menos 3, na hora que eu jogar no A aqui, ó, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Mais 1 vai dar 8. Então aquele ponto é menos 8 e 15. Enquanto que eu jogar aqui no B, vai ficar menos 3 e 3. Esses dois pontos, sim, tem o x negativo e o y positivo, então eles estão no segundo quadrante. Então a nossa solução ali é o m igual a menos 3. Então, portanto, m é igual a menos 3. Ok? Vamos para o ponto médio. Vou mostrar para vocês como que a gente chega na fórmula do ponto médio. Então, do mesmo jeito, vamos considerar um segmento AB, tá? Então, igual a gente fez no outro caso, a gente vai determinar o ponto médio. O ponto médio, o que é um ponto médio, pessoal? É um ponto que divide um segmento no meio, tá? Ou seja, ele gera segmentos com a mesma medida. Então a distância dele para o A vai ser a mesma distância dele para o B. E a gente está atrás das coordenadas dele. Para isso, a gente vai usar aquela ideia do triângulo de novo. Então a gente preenche ali, né? Para poder achar aquele triângulo. E aí é o seguinte, pessoal. A gente vai usar aqui duas consequências da semelhança de triângulo. A primeira delas é o seguinte. Se pelo ponto médio de um lado de um triângulo traçarmos uma reta paralela ao outro lado, ela encontrará o terceiro lado em seu ponto médio. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui nesse ponto e traçar sobre ele uma paralela com esse lado verde aqui, ó, eu vou obter eu vou cortar o outro lado aqui no ponto médio também, tá? Então, o que a gente está falando na verdade? É isso aqui, ó. Traçando aquele segmento rosinha ali, ele vai encontrar aquele lado laranja no ponto médio também. E a outra consequência é, se um segmento une os pontos médios dos dois lados de um triângulo, então ele é paralelo ao terceiro lado e sua medida é metade da medida do terceiro lado. Ou seja, aquele segmento rosa ali, ele na verdade ele é metade do segmento verde. Tá? E aí, como é que a gente faz? O segmento rosa ele é igual àquele de baixo lá, ou seja, ele é xb menos xm. O segmento verdinho a gente já viu, que é xb menos xa. Então, por essa propriedade aí, a gente sabe que o xb menos xm vai ser metade do xb menos xa. Tá? Então é isso que a gente vai escrever aqui. Ó. O xb menos xm, ele é o xb menos xa sobre 2, é metade. Vamos trabalhar essa expressão. Primeiro multiplicando o lado direito por 2. Vai ficar 2xb menos 2xm, e aí xb menos xa no lado direito. Temos que fazer o que agora? A gente vai fazer uma troca aí. Ó. Vou trocar o menos 2xm com xb menos xa. Vai ficar então 2xb menos xb mais xa é igual a 2xm. Lembra que quando você troca de lado assim, você troca o sinal, tá?
Pera aí, rapidinho. É só beber uma água aqui. Analisa aí. Bom, então chegou nessa expressão. Para a gente poder resolver ela é simples. A gente tem ali, ó, 2xb menos xb, que vai dar xb, e tem um 2 acompanhando o xm. Ou seja, o nosso xm vai ser xa mais xb sobre 2. Essa é a expressão do xm. Para poder achar o y, vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar aquele triângulo, só que agora a gente vai traçar aquela reta ali, ó. Vai ser paralela ao eixo y, tá? De forma que o comprimento dela seja ym menos ya. A gente sabe que o laranja é yb menos ya. Pela semelhança de triângulo, essa medida ela vai ser metade da laranja, tá? Então vai ser ym menos ya é metade do yb menos ya sobre 2. Pessoal, estou muito cansado, tá? Você deve estar reparando pela voz aí. Já é a 5ª aula que eu gravo seguida. Então, na próxima semana eu vou tentar inverter, vou começar pela aula de vocês para ficar justo, vamos dizer assim, né? Para não ficar tão atrapalhada a aula. Enfim, a gente chegou nessa expressão então. O vermelhinho é metade do laranja ali. Multiplicando por 2, eu vou obter 2ym menos 2ya é igual a yb menos ya. Vou trocar aquele menos 2ya de lado. Vai ficar 2ym é igual a yb menos ya mais 2ya. De forma que resolvendo aquela conta ali e dividindo por 2, eu vou chegar que ym é ya mais yb sobre 2. Que é a fórmula parecida que a gente achou para o x. Tá? Ou seja, as coordenadas de M elas vão ser a média aritmética das coordenadas de A e B. Ou seja, o x do M vai ser xa mais xb sobre 2 e o ym vai ser ya mais yb sobre 2. Essa é a fórmula bem simplesinha. Tá? Você tem que saber como chega nela? Não, você tem que saber só ela. Eu só quis mostrar para vocês, enriquecer a aula e ficar com a voz prejudicada de tanto falar. E prejudicar o ouvido de vocês de tanto ouvir também. Mas é isso, tá? Vamos ver aplicações. Então, obtenho o ponto médio, segmentar bem em cada caso. Já vou botar a colinha ali. Então, o nosso ponto A, o nosso xm, vou usar o 7 e o menos 3. Ou seja, 7 mais menos 3 sobre 2. Fica 7 menos 3, que é 4, sobre 2 vai dar 2. O ym, vou usar o menos 1 e o 11, tá? Então vai ficar menos 1 mais 11, que vai dar 10, sobre 2, que vai ser 5. Então o ponto médio vai ser 2 e 5. Vou fazer o mesmo agora para o B. Vou usar então para o x, eu vou usar o 3 e o menos meio. Então vai ficar 3 mais menos meio sobre 2. Toma cuidado, tá? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu completo 3 sobre 1. E aí eu faço a multiplicação cruzada aqui, tá? Eu gosto de fazer 3 vezes 2, 1 vezes 1 e 1 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, ou seja, fica 6 menos 1 sobre 2. 6 menos 1 é 5, tá? E esse 2 sobre 2 você multiplica, vai ficar 4. Então xm é 4. 5 sobre 4, desculpa. E o ym vou usar o menos 2 e o menos 4. Ou seja, vai ficar menos 2 menos 4, que somados dão menos 6. Dividido por 2 vai dar menos 3. Então o ponto médio é 5 quartos e menos 3. Beleza? Então, simples, né? Só aplicação da fórmula. Tem que ter cuidado quando tiver fração, tá? Mas use isso aí que eu falei que sai tranquilo. E o exemplo aí, o próximo, é até o exemplo que está no pad de vocês, tá? Ele já está dando o ponto médio.
e está te dando um dos pontos do segmento. Ele quer o outro ponto do segmento. Então, já estou botando a colinha ali em cima. Então, pessoal, se eu fizer XA mais XB sobre 2, eu vou obter o XM, certo? Eu já tenho o XA e o XM. O XA é menos 1, o XM é 3. Substituindo, vai ficar menos 1 mais XB sobre 2 é igual a 3. Então, o primeiro passo é multiplicar por 2. Vai ficar menos 1 mais XB é igual a 6. Vou tirar esse menos 1 dali. Vai ficar XB igual a 6 mais 1, que no caso é igual a 7. Então, XB vale 7. Vou fazer o mesmo agora para o Y. O meu YA é 2, o meu YM é menos 4. Ou seja, 2 mais YB sobre 2 é igual a menos 4. Multiplicando por 2, eu vou obter que 2 mais YB é igual a menos 8. Tenho que tirar aquele 2 ali, vai ficar YB é igual a menos 8 menos 2. E menos 8 menos 2 vai dar menos 10. Ou seja, o meu ponto B é 7 e menos 10. E está findada a questão. Ok? Vamos para as atividades. A atividade 1 está pedindo para determinar a distância entre os pontos. Então, só lembrando, vocês vão usar essa fórmula aqui. Não tem mistério, faça desse jeito que você vai chegar na resposta. Beleza? Sem maiores comentários sobre isso. A atividade 2 está pedindo as coordenadas do ponto médio. Então você vai usar a fórmula exatamente do ponto médio. Tranquilíssima também, sem mais comentários. É isso aí. A atividade 3. Ele está te dando a distância e quer o valor de y, tá? Isso vai lembrar um pouco aquele exemplo. No caso do PET de vocês, exemplo 2. E aquele exemplo maior que eu fiz de achar o M, tá? Vai ser parecido. Então ele já deu a distância, que é 10, então você vai montar a fórmula aí, você vai usar a fórmula da distância, faz ΔX, faz ΔY, faz a distância, e o detalhe vai ser que você vai igualar aquela distância ao 10, já elevando ao quadrado ali também. E aí você resolve a equação resultante, vai ter que usar Bhaskara, vai ter que usar delta, aquela coisa toda, e vai chegar possivelmente em duas respostas diferentes ali, tá? Pode ser que chegue em uma que é raiz dupla, mas eu não sei. Não cheguei a resolver não. Ok? A atividade 4 determina o perímetro do triângulo ABC. Então tem a figura aí, tem os pontos A, B e C. Primeiro tem que saber que o perímetro ele é a soma dos lados, tá? Então eu estou falando da soma dos lados AB, do BC e do AC. Como que a gente faz esses lados? Primeiro a gente determina as coordenadas. Então, como está no plano cartesiano, você consegue determinar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Para achar os lados, a gente faz distância de AB, distância de BC, distância de AC, usando as coordenadas. Correto? E feito isso, é só você somar que você vai encontrar o perímetro. A atividade 5. Essa é extensa, hein? Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai na rua 2 com a rua E e a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, um imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Então, ele quer saber onde que você vai ter que botar a casa, né, que eles vão comprar. Então, olha só, hein? Acompanha comigo, hein? Você tem essas ruas aí, tá? Então, o primeiro passo é localizar onde ele está falando. Já vou começar para vocês a questão. Ele quer que você tenha a mesma distância, tá?
De forma que o trabalho da mãe ele está na rua 6 com a rua E. Então tá ali, ó, naquele ponto ali, ó, encontro da rua 6 com a rua E. O do pai está na rua 2 com a rua E, é na mesma rua. Tá? E a escola das crianças está na rua 4 com a rua A, está lá em cima. O seu objetivo é encontrar um ponto aí em que para você poder comprar uma casa, de forma que a distância para qualquer um desses 3 pontos seja a mesma. Só toma cuidado. Você não vai usar a fórmula da distância aqui. Por quê? A fórmula da distância ela considera movimentos diagonais. Aqui diz que só é permitido caminhar na vertical e na horizontal. Então você não vai usar a fórmula da distância. Você vai usar a sua intuição, a sua análise. E intuição não, né? Matemática nem sempre é intuição. Quase nunca é intuição, né? Mas você vai ter que determinar um ponto que a distância dele para qualquer um desses 3 pontos aí é a mesma. Considerando que você só pode andar na horizontal e na vertical. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu quero chegar lá na criança, por exemplo, posso fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a distância desse ponto até as crianças aqui é 5. A distância para o pai, por exemplo, é só 1, 2, 3. Já não é a mesma distância. Para a mãe é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não serve. Tá? Então você tem que achar um ponto aí que vai ser um ponto de equilíbrio. Eu te falo que a dica está aqui no pai e na mãe. Eles estão na mesma rua, tá? Então, talvez a ideia seja você localizar um ponto aqui que esteja à mesma distância dos dois. E a partir dele você define algum ponto que vai estar com a mesma distância para as crianças, tá? Pensa no que a gente falou na aula de hoje, analisa aí e resolve a questão. Beleza? Não vou falar mais que isso, não entrego. Atividade 6. Sejam A 1 e 1 e B 5 e 7, o ponto para cartesiano, ele quer o ponto médio. Então você vai usar a fórmula do ponto médio, sem segredo nenhum. E a última atividade aí da semana, que é a atividade 7, né? Tem um retângulo, ele quer o perímetro do retângulo. Pessoal, você poderia muito bem usar as fórmulas, tá? Mas observa o seguinte, tá? Vou ampliar a figura aqui. Repara que o lado BC e o lado AD, os dois são lados verticais. Eles são paralelos ao eixo Y, de forma que você consegue calcular simplesmente fazendo aquela distância ali, ó. De baixo para cima vai do -1 até o 2. Qual é o comprimento desse segmento? Fazendo isso você já determina qual que é o comprimento do AD e do BC. Da mesma forma, esses dois em vermelho aí, o AB e o DC, eles são paralelos ao eixo X. Então eu posso fazer aquele comprimento ali no eixo X, que vai do -4 até o 5. Conta aqui quantos que tem, ó, segredo, ó, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tananã. Vê qual é o comprimento, você determina esses dois aqui, e aí é só somar os 4, tá? Você faz o AB, mais o BC, mais o CD, mais o AD. E aí você chega na resposta, tá? Pessoal, para essa semana é isso. Espero ter ajudado vocês. Se você é meu aluno, sabe como tirar dúvida comigo, é só entrar em contato. Envie as atividades certinho, com os cálculos, todos mostrados, né? Não só a resposta final. Se você não é meu aluno, mas assistiu essa aula e tiver dúvida ainda, pode deixar no comentário que eu tiro aí. Espero vocês na semana que vem com a próxima aula, que vai ser uma aula de equação da reta. Já são assuntos bem variados nessa aula. E aguardo vocês na próxima então, pessoal. Valeu!